Bom, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai continuar entendendo alguns aspectos do círculo, tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui primeiro falar sobre arcos, né? É o seguinte, então eu vou pego um círculo aqui, pegar aqui o círculo, tá? Perdoem o desenhista, mas tudo bem. Então, pega um círculo aqui e pegue dois pontos quaisquer. Então, vou pegar aqui um ponto A e um ponto B, e aí eu vou ter esse segmento aqui, né, de AB. Então a gente sabe, né, que AB é uma corda, né? Isso do vídeo passado, né? Mas também sabemos, né, isso também foi abordado em outros vídeos anteriores, que dado uma reta, né, ela divide o plano em dois semiplanos, né? Então aqui a gente tem esse semiplano aqui, né? Esse semiplano aqui de cima e tem esse semiplano aqui de baixo, né? Isso foi lá nos vídeos iniciais do curso, né? Então, um arco, né? Ele seria o quê? No caso, ele seria a interseção da reta, né? Dessa reta AB com um desses semiplanos. Então, a gente tem aqui, no caso, vou destacar aqui, ó. Isso aqui seria o arco, tá? Seria um arco aqui. E esse outro, essa parte de baixo aqui, seria também um outro arco, né? Então aqui a gente tem um arco aqui delimitado pelo semiplano superior, né? Superior. E aqui a gente tem um arco delimitado pelo semiplano inferior. E a gente pode perceber também que o seguinte, né? Que sempre vai ter um arco menor que o outro. E como a gente faz para afirmar isso, né? Bom, o desenho aqui já está bem intuitivo, né? Mas a gente poderia pensar em uma outra saída, né? A gente poderia verificar que o semiplano, né? Que não tem o centro, né? Então aqui é o centro, né? O centro O. Então o semiplano que não contém o centro, ele seria considerado como o arco menor. Então esse aqui, né? Essa parte aqui de cima seria o nosso arco menor. E essa parte de baixo, já que é um semiplano que contém o centro, né? Ele seria considerado o nosso arco maior. Tranquilo? Bom, então agora vamos entender o conceito de ângulo inscrito. É bastante intuitivo também. Vou pegar aqui um círculo mais uma vez e vou marcar 3 pontos aqui. Então, ponto A, ponto B e o ponto C. E a gente tem o nosso centro, né? Então, a gente vai pegar aqui o segmento AC, segmento AB, e a gente vai ter o seguinte, né? O ângulo aqui formado por BA e C, a gente tem um ângulo aqui, né? Então, BAC, esse ângulo aqui é um ângulo inscrito. Ele está dentro do círculo, né? Então, se o vértice, por exemplo, a gente pode considerar o vértice como sendo o centro, né? Então, se o vértice for o centro, né? Aqui, né, dessa forma, então esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui é chamado, no caso, BOC, né? Ele aqui é chamado de ângulo central. Conceito também bem intuitivo, né? E a notação, no caso, né, do ângulo, geralmente ele coloca como sendo dessa forma aqui, tá? Essa seria a notação mais casual. Só que essa notação aqui a gente vai utilizar mais em algumas questões, né? A gente vai utilizar mais ele quando se tratar de arco menor, tá? Então, quando o arco for menor, a gente vai considerar esse tipo de notação aqui, tá? Caso contrário, vai ser
a forma tradicional que a gente já utiliza de ângulo, né? Essas daqui. Bom, agora a gente tem, para finalizar aqui, o nosso teorema de sempre, né? O teorema do dia, né? O teorema da semana. Todo ângulo inscrito em um círculo, ele tem a metade da medida do arco, ou ângulo central correspondente, né? Então, mais uma vez aqui, a gente tem um círculo aqui, né? Vou marcar aqui 3 pontos, A, B aqui e o ponto C, tá? E o centro aqui, tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: todo ângulo inscrito em um círculo, ele vai ter a metade do arco, ou a metade do ângulo central. Em outras palavras, né, resumindo, o ângulo BAC, né, esse ângulo aqui, BAC, ele vai ser o ângulo BOC dividido por 2, tá? Então, para a gente mostrar essa ideia aqui, eu vou fazer uma cópia desse círculo, tá? Vou colocar aqui embaixo. É o seguinte, deixa eu ajeitar aqui de novo. Deixa eu ajeitar aqui. Opa, não consigo apagar esse. Deu certo. Vou colocar aqui de novo, tá? Vou marcar aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C, dessa forma aqui, tá? Então, eu vou considerar aqui no caso que... Opa, apressado, hein? O segmento AC, esse segmento aqui, AC, né? Ele vai passar justamente no centro, beleza? Ele vai passar no centro. Então, o segmento AC vai passar aqui pelo centro. Aqui a gente vai ter, então, fechar aqui, né? Pronto. Dessa forma aqui. Então, C, né, pertence, no caso, ao centro, ao segmento AC. Então, seguinte, se o O, né, o centro, ele pertence aqui a esse segmento AC, isso implica, então, que esse ângulo BOC, né, esse ângulo aqui, né, BOC, ele é um ângulo externo. Tranquilo? E a gente também viu em aulas passadas que, pelo fato de ser ângulo externo, então BOC, né, esse ângulo aqui, ele é a soma então do BAO, BA e o O, mais, né, o OBA. Né? O ângulo externo é a soma, né, dos ângulos adjacentes, internos ao triângulo. Então é o seguinte, só que, né, o que a gente tem aqui? Que o ângulo BAO, ele é igual ao ângulo OBA. Por quê? Porque no caso, a gente tem que OB, né? A gente tem OB e OA como sendo os raios, né? OB e OA, eles são os raios aqui, né? Então a gente tem um triângulo isósceles, né? Se a gente tem um triângulo isósceles, a gente também já abordou isso em vídeo, né? A gente tem que os ângulos da base eles são iguais, né? Então, o ângulo BOC, mais uma vez, BAO e OBA são iguais. Então, eu posso considerar todo mundo como sendo BAO, tá? Então, vai ficar duas vezes, né? BA e O. Só que, então, a gente já provou aqui, né? Porque BOC, esse 2 aqui vai passar dividindo, né? Então, a gente vai ter que BOC é igual
BOC sobre 2 é igual ao ângulo BAO. Acabou-se então, né? Provado o nosso teorema. E aqui é o seguinte, pessoal, eu considerei aqui uma situação onde o C pertence, o centro, né, no caso, o centro pertence ao segmento AC, né? A gente também poderia levar em consideração uma outra situação onde o segmento, né, AC aqui, esse segmento, ele não passaria pelo centro, né? Isso também fica como exercício para vocês, tá? E era essa a ideia do vídeo de hoje. Dúvidas, entre em contato. Obrigado e até a próxima.